Essa é a primeira parte do problema da perspectiva deles. Fomos tirados da nossa fonte de vida, a nossa amada terra. O aspecto complementar disso: não há como mais voltarmos. E aí, mais uma vez, Deus vai dizer: a avaliação está errada. Irmãos, quando olhamos para o texto, particularmente quando olhamos para o capítulo 37, verso 1 a 14, no contexto do livro de Ezequiel, por que a avaliação ao final acaba estando errada? De fato, o problema é separação, mas não separação da terra, irmãos. Não é porque eles estão longe de Canaã que eles se encontram desesperançosos porque não têm a fonte de vida e consequentemente estão mortos. O problema não é estar distante de Canaã. E é por isso que o livro de Ezequiel começa com a visão da nuvem carruagem glória de Deus vindo até Ezequiel, onde Ezequiel está lá no rio da Babilônia. Por que o livro de Ezequiel começa desse jeito? O livro de Ezequiel começa desse jeito para mostrar à nação de Israel que a fonte da vida deles nunca foi a terra de Canaã. A fonte da vida deles sempre foi a glória de Deus. E a glória de Deus vai para onde ela quer. A glória de Deus encontra o povo de Deus onde Deus quer, inclusive na Babilônia, inclusive no exílio, inclusive desterrados, inclusive sem a terra que lhes dá identidade. A glória de Deus encontra o povo de Deus em qualquer lugar e em qualquer situação. É por isso que o livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Deus. O problema não é separação da terra, o problema é separação da glória de Deus. E esta glória não está confinada a nenhum lugar. O problema não é Canaã, irmão, talvez em Canaã. O problema não é o templo, o problema chama-se pecado. É por isso que quando nós chegamos no capítulo 8 a 11 de Ezequiel, a visão que você tem é a visão da idolatria do próprio templo. Irmão, o povo chegou ao absurdo de praticar idolatria na própria casa de Deus. E aí a visão que Ezequiel tem, dos capítulos 8 a 11 do livro, é a glória de Deus indo embora. É por isso que a terra de Canaã é fonte de vida, não pela terra, é por causa da glória de Deus. Mas quando a glória de Deus vai embora, irmãos, Canaã é como qualquer outra terra. E quando a glória de Deus vem, até Babilônia vira Canaã. Essa era a compreensão equivocada que os israelitas tinham da separação. De fato, a desesperança era motivada pela separação, mas não de Canaã, e sim da glória de Deus. E o que os separava da glória de Deus foi o seu pecado. Segunda parte da avaliação que Deus faz na desesperança deles, quando eles entendem que não há mais como aquela situação ser remediada, não tem mais como eles voltarem, não há mais como o jugo da Babilônia ser quebrado. Nós estamos de fato exterminados e vamos morrer aqui nessa terra estranha. E aí Deus levanta Ezequiel para dizer: oh meu povo, como vocês estão enganados. Vocês ainda não entenderam. Quem trouxe vocês para cá não foi Nabucodonosor, fui eu. E quem vai tirar vocês daqui não é Nabucodonosor, não é Sírio, rei da Pérsia, próximo império na sequência histórica. Quem vai tirar vocês daqui, de vocês para a terra de vocês, sou eu. Por isso que a avaliação de vocês quanto à desesperança está errada. Vocês estão achando que são vocês que precisam mover a situação, mexer os pauzinhos para poder voltar, e como não há a menor possibilidade de vocês fazerem isso, vocês acham que não tem mais jeito. De fato não tem mais jeito para vocês, mas comigo a coisa é completamente
em que nós nos encontramos equivocados quanto à nossa esperança. Muitas vezes Deus ajuda a nos colocar em situações em que a nossa fonte de esperança vai nos enganar, vai falhar, não vai dar em nada, não resolver o problema. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para redirecionar a nossa esperança para a verdadeira fonte de vida. E a fonte de vida é a presença de Deus. Quando nós olhamos então para esse texto, meus irmãos, a conclusão a que nós chegamos é que Deus deseja redirecionar a nossa esperança. Deus não simplesmente quer nos livrar das falsas esperanças, porque se são falsas esperanças, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que são falsas esperanças. E quando você descobrir, o sentimento vai ser de um morto, vai ser de que eu estou enterrado, eu não sei para que eu estou vivo. Quantas vezes, irmãos, em situações de desespero, nós não fazemos essa pergunta: afinal de contas, por que é que eu estou vivo? Não tem esperança para estar vivo. O que Deus quer, irmãos? Deus quer redirecionar a nossa esperança para a verdadeira fonte de vida, que é a sua presença. E aí, rapidamente, eu quero sugerir aos irmãos, a partir do texto, 5 atitudes que Deus usa. 5 atitudes que Deus usa para redirecionar a nossa esperança para a presença dEle, fonte de vida e, portanto, de verdadeira esperança. Em primeiro lugar, aceite que você está entendendo errado a sua condição precária. Você está entendendo errado a sua condição precária. Israel entendia, irmãos, que a condição precária deles era porque eles não estavam na terra de Canaã, era porque eles não eram mais uma nação livre, era porque eles não tinham mais um Davi no trono. Não, está errado, a compreensão está errada. A desesperança de vocês não tem essa razão. A desesperança de vocês se dá porque a glória de Deus se afastou de vocês. O problema, irmãos, não é meu casamento ou a falta dele. O problema não é que eu tenho muito dinheiro e me coloco em diversas tentações, ou é a falta de dinheiro que me coloca em outros tipos de tentações. O problema não é esse, irmãos. Eu vivo de desesperança em desesperança porque eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi que há pecado na minha vida comprometendo a experiência da glória de Deus. Era isso que Israel tinha que entender. Não é à toa que quando você prossegue no livro, capítulos 40 a 48, o livro termina não descrevendo a terra de Canaã, mas descrevendo o templo. E quando o livro termina descrevendo o templo, o livro termina mostrando a glória de Deus voltando para o templo, porque a restauração de Deus
Segunda atitude, admita a impossibilidade de uma solução vir de você. Preste atenção que no texto, Deus diz a Ezequiel para Ezequiel andar no vale. E a razão é óbvia, para que Ezequiel constatasse que de fato só tinha osso seco. Ora, se o que levanta é um exército, você entende que se é um exército, aquele vale ali tinha sido um vale onde havia se travado uma batalha. E aí aqueles ossos são ossos de guerreiros que foram mortos na batalha, como é tipo de um campo de batalha. Tem guerreiro morto, tem soldado morto, mas possa ser que alguém esteja vivo, falar que alguém esteja ali, um grupinho se escondeu no meio dos cadáveres e conseguiu sobreviver, está ali esperando a ajuda de alguém. Ezequiel caminha, irmãos, e a constatação de Ezequiel é: só tem osso seco, não dá para tirar vida de osso seco. Admita a impossibilidade de uma solução vir de você. De fato, irmãos, Israel tinha que chegar a essa conclusão: não há nada que possamos fazer. Em terceiro lugar, volte-se para ouvir a palavra criadora de Deus. E aí eu não sei se os irmãos perceberam à medida que fomos lendo o texto. Teria que ser uma leitura mais cuidadosa e mais atenta. Mas quando você lê o texto hebraico, você fica nítida a relação entre Ezequiel 37 e Gênesis 2. Veja aqui o que acontece aqui em duas etapas. Primeiro, os ossos se juntam, surge carne, surge músculo, surge tendão, surge a pele, você tem um corpo, mas o corpo está sem vida. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, o segundo momento em que Ezequiel profetiza: vem Espírito, entra nesses corpos e dá a eles vida. E isso acontece. Irmãos, o que é que eu estou escrevendo com essas palavras? Eu estou escrevendo a criação do homem. Gênesis 2. Primeiro Deus faz o homem do pó da terra, depois Deus sopra ali o Espírito, e aí o homem se torna alma vivente. Ou seja, a intenção de Ezequiel aqui é ligar o seu texto com Gênesis 2, onde a mesma palavra criadora de Deus que traz à existência aquilo que existe do nada, é a mesma palavra criadora de Deus que faz este vale de ossos secos se tornar um exército vivo em marcha. É a mesma palavra criadora de Deus. Portanto, para experimentar a glória de Deus de novo, volte-se para ouvir essa palavra criadora. Que a palavra de Deus cria vida, irmãos. A palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. Foi isso que ele falou para Abraão, foi isso que ele exibiu no primeiro dia da criação, e ele continua sendo o mesmo Deus. Deus vai enviar o Espírito, e quando ele envia o Espírito sobre você, você fica de pé. Sabe o que significa ficar de pé aqui? Ficar de pé aqui significa ficar pronto para exibir a glória de Deus. Ficar de pé aqui significa estar pronto para ser veículo da glória de Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque, irmãos, a experiência aqui deste exército que fica de pé quando o Espírito entra é a mesma experiência que Ezequiel lá no capítulo 2. Porque Ezequiel está como morto quando vê a glória de Deus. O Espírito entra nele e o põe de pé. Deus fala com ele, e aí ele assume a sua condição de profeta que vai comunicar a glória de Deus. A experiência de Ezequiel, portanto, deveria ser a mesma experiência do povo. Era isso que o povo tinha que entender, criar a expectativa pela vinda do Espírito, porque esse Espírito havia sido prometido. Por fim, compreenda que a vida na presença de Deus pelo Espírito é vida de obediência à aliança. E aí eu gostaria de ler com os irmãos no capítulo 36, a partir do verso 24.
Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, símbolo do Espírito, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que Ezequiel está dizendo no capítulo 36 aqui que nós acabamos de ler, irmãos, Deus está dizendo novamente a mesma coisa, só que através da visão do capítulo 37. Eu vou colocar o meu espírito em vocês, e quando eu fizer isso, vocês terão vida, mas essa vida tem uma marca. E que marca é essa? Vocês vão seguir as estipulações da aliança. Irmãos, quando a glória de Deus está operando na gente, essa marca é encontrada. Quando o Espírito de Deus nos é enviado para nos dar a experiência da glória de Deus, a aliança vai sendo escrita aqui, ó. E quando a aliança é escrita aqui, você vai obedecendo, porque está fluindo do coração. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, Tu sabes, Senhor, que muitas vezes nos sentimos exatamente como descreve essa visão, ossos secos, sem vida, Senhor, sem sentido, sem esperança, com aquela sensação muito convincente de que poderíamos estar aqui, poderíamos não estar aqui, não faria a menor diferença. Já estamos mortos mesmo. Foi assim que Israel se sentiu lá no cativeiro babilônico, Senhor. E isso estava errado, porque Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus que envia a palavra criadora através do Teu Espírito, e essa palavra cria a vida onde não há mais possibilidades. Nos ajuda, Senhor, a entender que o nosso problema de desesperança não é dinheiro, não é casamento, não é profissão. É somente quando a Tua glória está comprometida na vida da gente, Senhor. E quando essa é a causa, Senhor, nos faz voltar para a Tua palavra, para que ouçamos de novo a profecia do Espírito, tenhamos esperança de novo, de que a vinda desse Espírito sobre nós nos dará vida. E com essa expectativa vamos voltar a ter esperança, Senhor. Uma esperança que vai nos caracterizar cada vez mais como um povo que sabe de Deus, que crê, que promete, cumpre. Nos ajuda, Senhor, a viver nessa esperança diariamente que Tu vais soprar o Espírito sobre o nosso vale de ossos secos, e vamos viver novamente a glória da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz nos apegar a esta esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe.